Muito bem, bom dia a todos. Bom dia. Convido os irmãos para orarmos juntos, para que aquilo que vamos ver tenha realmente a bênção do Senhor. Pai amado, entrego-me a Ti, entrego os meus irmãos aos Teus cuidados, pedindo que o Teu Santo Espírito fale para nós aquilo que Tu queres nos comunicar. Que isso possa ficar firme em nossos corações e produzir os frutos que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o tema, como já anunciado, são as bem-aventuranças. A fórmula para sermos felizes. A pergunta inicial para qualquer um de nós é: somos felizes? O que é preciso para realmente sermos felizes? Qual foi a proposta de Jesus para os seus seguidores para serem felizes? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, de 3 a 11, nós temos elencado quais são as bem-aventuranças. E é bom, desde o início, darmos uma olhada em todas elas para ir fixando, no seu contexto geral, o que é que está previsto dentro dessa fórmula. Humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Também são felizes os que choram. E veremos depois o que significa esse choro, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse primeiro domingo, vamos nos deter bastante em algumas considerações, algumas premissas iniciais importantes, até para que a gente possa outorgar a devida atenção, interesse por este assunto, que, como veremos mais adiante, me parece um pouco negligenciado, entende? No que diz respeito à sua exposição, à sua insistência, à sua explicação, e até a cobrança de nós mesmos, entende? Em torno desta fórmula, se é que nós a estamos adotando ou não. Preparei um prefácio para nos lançar no tema, tá? E eu vou lendo aos poucos aqui, vocês vão apreciando, gravando e já refletindo, tá? O Sermão do Monte, como a gente o conhece, ele está nesses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E podemos dizer que esses capítulos praticamente reúnem a essência da vida cristã. Interessante que Jesus, logo após ter sido batizado por João, ele foi levado ao deserto e lá ficou 40 dias orando, jejuando, sendo tentado. E após isso, quando ele recebeu a notícia de que João Batista tinha sido preso, ele se afastou, foi para outro local e passou a continuar a pregação de João Batista, ou seja, o arrependei-vos. Mas, logo em seguida, no início do seu ministério, ele apresentou exatamente no capítulo 5 a fórmula para nós, seus seguidores, sermos felizes. Nesses enunciados, ao iniciar suas pregações, Jesus preconiza como os seus seguidores devem viver para serem felizes. Mas também fez uma advertência. Diz: somente os que vivenciarem tais princípios de vida é que herdarão o reino dos céus. Quer dizer, uma forma para ser feliz aqui e agora, imediatamente, mas também
Se não fizermos isso, se não revelarmos em nossas vidas essas manifestações das bem-aventuranças, nós não estaremos herdando o reino dos céus. Aqui é um cuidado, uma reflexão primária aqui, para nós realmente nos aferirmos, se nós estamos efetivamente vivenciando isso. E como que podemos vivenciar? Para adotar tais princípios e vivenciá-los, primeiro, antes de tudo, é essencial, sabemos disso, né? Mas vamos repetir porque pode que outros tantos venham a olhar depois desses textos e tenham, digamos assim, a informação do que é fundamental. Ou seja, tem havido arrependimento dos pecados, em consonância com a pregação de João, o Batista, e depois continuado por Jesus, já no capítulo 4, né? Os arrependidos precisam querer ser seguidores efetivos de Cristo, aceitando-o como Salvador e tomando como Senhor de suas vidas. Portanto, se tornando filhos de Deus por adoção, conforme lá disposto em João 1,12. Passarem a ser moradas do Espírito Santo, cujo hóspede divino concede a capacitação para se vivenciar as bem-aventuranças. Então, a primeira condição é nascer de novo e passar, então, a ter como hóspede o Espírito Santo. Esse personagem divino é fundamental, absolutamente fundamental, para que possamos vivenciar as bem-aventuranças. Então, somente aqueles que passaram a ser habitados pelo Espírito Santo é que reúnem a capacidade de, primeiro, compreenderem, aceitarem e vivenciarem as bem-aventuranças. Gravem bem isso, irmãos, é uma afirmação que ela tem, eu diria assim, é uma das pedras fundamentais do entendimento e da vivência das bem-aventuranças. Elas não podem ser vivenciadas na força do nosso braço, e sim pela capacitação do Espírito Santo. Então, essas meditações que vamos fazer hoje aqui são para nos ajudar, primeiro, a bem conhecer e compreender as bem-aventuranças, a reconhecer que somente através delas é que se pode ser efetivamente feliz, independente das circunstâncias. E assim, então, a vivenciar já aqui e agora o reino dos céus. Pois, como disse Jesus, o reino já está em vós. Ou seja, com aqueles que realmente já foram adotados como filhos de Deus. Coisa boa. Temos, então, toda a capacitação de sermos felizes na forma como Deus tem preconizado para nós. Repito, independente das circunstâncias. Então, a minha oração é para que o Espírito Santo desperte em você, em todos nós, enfim, que estivermos escutando essas verdades, um profundo interesse por esse assunto, com a intensidade de quem realmente está procurando o caminho da felicidade, trocando tudo por aquela pérola especial, entende, que Deus tem preparado para nós. E te dê, e a mim, e a todos, a convicção absoluta de que somente por esta fórmula que Jesus preconizou no Sermão do Monte é que poderemos ser realmente felizes. Você pode estar na situação mais difícil, e nesse contexto de pandemia, muitos estão passando por isso. E isso aqui é um lenitivo, porque nada escapa ao conhecimento de Deus, e se nós estivermos entregue com as nossas intenções e determinações a Ele, nós não deixaremos de ser felizes, teremos a paz que só Ele pode nos dar, né? Quero fazer uma introdução falando um pouco dessa questão de ser feliz. Para compreender bem o que é que a gente busca nisso, né? O que o homem e a mulher faz para ser feliz? É uma pergunta. O que a humanidade tem feito para ser feliz? Tem aumentado sua felicidade ou o seu infortúnio? É outra pergunta. Então, onde e como se encontra a felicidade? É algo para ser buscado? A felicidade não é encontrada quando a buscamos diretamente. Encontrá-la será sempre um resultado indireto,
há alguma coisa que vem antes dessa busca. Só há um caminho, vamos chamar de fórmula, para sermos felizes. Essas nossas reflexões são para bem conhecê-lo e para avaliar se estamos caminhando nele. Atenção para isso, queridos, entende? Ela não é um conhecimento meramente teórico, é uma base de aferição. E é importante que a gente faça isso, né? Não fuja dessa pergunta e dessa reflexão, porque o resultado disso pode ser muito bom ou que o que a gente não deseja, não quer que haja indiferença, digamos, na busca do resultado dessa reflexão. A forma da felicidade, vivenciar as bem-aventuranças, tem algumas premissas sobre essa forma. Começo dizendo, não há como ser feliz se as bem-aventuranças forem ignoradas. Como assim? Mas eu não posso ser feliz de outras maneiras? Pode. Só que tudo são felicidades efêmeras. Estamos falando da felicidade efetiva, permanente, independente das circunstâncias. São as condições de Deus para a nossa vida abundante, as bem-aventuranças. Elas não se confundem com habilidades naturais que possamos ter decorrentes, por exemplo, do nosso temperamento. Elas serão sempre fruto da submissão do Espírito Santo. Repito, elas são fruto da submissão do Espírito Santo, porque é ele que atua em nós para que nós possamos vivenciar as bem-aventuranças. Elas são produzidas pela graça divina, que está embutida, evidentemente, na atuação do Espírito Santo. Elas não são só para filhos excepcionais, supercristãos, nada disso. Estão ao alcance de todos os filhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está em todo aquele que é filho de Deus, portanto, disponível. O Senhor espera que todos os seus filhos as demonstrem em suas vidas. É uma expectativa de Deus. Esse é o padrão de Deus, né? Ele concede, mas quer ver, quer apreciar, né? Assemelhar-se, então, cada vez mais a Cristo seria o alvo. Se quisermos buscar a felicidade, temos que buscar primeiro isso. O resultado disso é que virá, por consequência, que é a felicidade. As diferenças, ambições entre crentes e descrentes são muito importantes de serem visualizadas. A ambição primordial, que deve ser a do crente, é assemelhar-se cada vez mais a Cristo. A ambição primordial. Estou buscando aqui, não diretamente a felicidade, estou buscando o motor que vai nos levar, vai nos conduzir a sermos felizes. Então, a diferença entre o incrédulo e o crente está nessa ambição. Onde não há essa ambição, ainda não há compreensão da verdade e do desejo de Deus. Onde não há essa ambição. Os filhos de Deus devem ser cada vez mais diferentes dos que não são filhos do rei. Não pode viver incógnitos no meio dos descrentes. Tem que aparecer, como a gente vai ver mais adiante, mas aparecer na justa medida. O que mais atrai a uns e aos outros, ou seja, a crentes e a descrentes? Uma pergunta. Onde está o coração de uns e dos outros? Nos crentes, o pressuposto é de que busquem a implementação dos valores e princípios de Deus. Sabemos isso, mas é importante a gente destacar e sublinhar isso. Nos descrentes, a realidade demonstra que procuram essencialmente pelas satisfações que o mundo oferece. Satisfazer o seu eu, que é soberano na sua vida. Assim, as diferenças são demonstradas pelo que atrai a uns e aos outros. Então, precisamos, nós, filhos do rei, mostrar em nós que aquilo que buscamos é melhor do que aquilo que atrai o mundo. Não sendo diferente do que pensamos e no que agimos, não estaremos transmitindo as boas novas, pois o nosso testemunho de vida não será eficaz. A coerência que faz a diferença. O incrédulo é sempre coerente. Interessante.
Vive como se existisse apenas este mundo. Acredita que deve aproveitar ao máximo o que o mundo oferece e age assim. Daí a coerência dele. E como deve ser a coerência nossa, do crente em Cristo? Viver como um cidadão do reino de Deus. Ser um embaixador do rei. Não se conformar com o padrão desse mundo e dele se distanciar. Se fizer isso, será coerente. Se quiser viver em cima do muro, na base do cinzento, querendo dividir entre uma coisa e a outra, não vai acontecer nenhuma eficácia na vida dele. A nossa, então, coerência é viver como filhos do rei. Crente e incrédulo pertencem a reinos diferentes. Pertencemos ao reino dos céus. Assim dissemos, assim acreditamos. Onde o nosso rei é Jesus. A primeira e última bem-aventurança afirmam isso. Deles é o reino dos céus. A primeira e a última. Os incrédulos vivem tão só para este mundo e cujo príncipe é Satanás. Daí as diferenças. É importante lembrar essas passagens aqui de Mateus e Lucas sobre o reino de Deus. Parece que a gente fala do reino é uma coisa que vem depois. Não. É chegado o reino de Deus sobre vós. E o reino de Deus está dentro de vós. Por que ele está dentro de nós? Porque o Espírito Santo está em nós. Nos foi concedido. É o nosso hóspede divino. É aquele que estará, é o motor e a capacitação de fazermos a vontade do Pai. As bem-aventuranças não são atitudes, posições que nós possamos exercer pela nossa própria força. Não tem como. Está no nível sobrenatural. Vivenciar as bem-aventuranças é viver no mundo sobrenatural, porque a capacitação é toda do Espírito Santo, toda. E aí, então, que temos que dar a devida glória, né? Então, o que é que os crentes aguardam enquanto vivemos aqui? E como é dito lá na última, somos perseguidos por causa da justiça. O que é que nós aguardamos? Aguardamos uma nova pátria. Vivemos com os olhos postos lá no futuro, fazendo o que nos cabe aqui e agora. A nossa pátria está nos céus, e onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Ansiamos por isso. Temos que ter saudades do céu. É a nossa pátria definitiva, não? Novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Essa é a nossa expectativa. Nós podemos estar passando pelas maiores dificuldades, mas levantamos os olhos, olhamos além do horizonte e podemos enxergar isso. Mas, ao mesmo tempo, viver aqui com satisfação, com alegria, porque temos alguém extraordinário em nós, que é o Espírito Santo. Então, a vida abundante que Jesus disse que estava oferecendo para nós é também para aqui e agora. Questionemos-nos, então. Acreditamos verdadeiramente que para sermos felizes precisamos vivenciar as bem-aventuranças? Acreditamos nisso? É algo para ser refletido e definido de forma absoluta. É a nossa grande ambição agir assim? É a nossa grande ambição? Então, vamos examinar cada uma dessas bem-aventuranças. Precisamos, então, nos aferir, conferir em nós, para ver como estamos e se precisamos mudar ou não o nosso pensar e agir. Vou fazer uma síntese bem preliminar dos reflexos da adoção das bem-aventuranças. Vejam bem, a primeira diz, os humildes de espírito são aqueles que já se confrontaram com Deus e se enxergaram como são. Enquanto nós não nos enxergamos como somos, não temos sinais de arrependimento, não temos nenhuma disposição para isso, então precisamos disso. Os que choram compreenderam o que o pecado significa para Deus. Lamentam o que fazem de errado, lamentam. Lamentam o que deixam de fazer e que agrada a Deus. Os mansos não se orgulham de si mesmos, nem se vangloriam, não exigem nada para si e nem são melindrados. Como alcançar um padrão desse, se não pela força, pela atuação
capacitação, compreensão que o Espírito Santo possa nos dar. Têm fome e sede de justiça, anseiam por uma nova ordem e qualidade de vida, por ver-se livres do próprio eu, sabem o quanto o seu eu pode ser um inimigo íntimo perigoso, e pelo reino de Deus nos céus. Tem fome e sede, né? Expectativa disso, né? Onde tudo vai ser novo. Os misericordiosos já perceberam como são e como Deus é misericordioso, como Deus tem prazer em exercer misericórdia. E isso nos torna aptos a serem misericordiosos também. Exercem com prazer a misericórdia para com os outros. Isso só pode ser uma indução, uma capacitação divina. Não está no nosso corpo, que tem coração corrupto por causa da herança do primeiro casal. Os limpos de coração, livres de hipocrisia, são transparentes, não têm vaidades, transparentes, sem más intenções, purificados pelo sangue de Jesus, é claro. Os pacificadores, preocupados em produzir a paz entre Deus e os homens, e a paz entre os homens. Os perseguidos, a justiça dos justos incomoda a justiça dos incrédulos. Vivo no meio de alguns incrédulos que começam a querer introduzir padrões corretos, vamos nos tornar incômodos, porque atrapalha o padrão deles. Pode ser sutil, mas isso existe. Ampliando a imitação de Cristo em nossas vidas, aumentaremos a oposição. Estamos sofrendo oposição? É uma pergunta. Tá? Ou nós estamos tão identificados com o resto do mundo que ninguém percebe que somos alguém, um pequeno Cristo. Por consequência, na medida em que implementarmos as 7 primeiras bem-aventuranças, seremos perseguidos de uma ou de outra forma. Não podemos estranhar isso. Esta é a consequência, porque o mundo não nos quer. O mundo quer manter a sua coerência. Esse é um relato muito breve, muito sucinto, né, do que nós vamos ver neste domingo, nos próximos domingos, a respeito das bem-aventuranças. Agora, eu quero fazer com os irmãos uma segunda introdução. Não é muito comum, né? Ter uma primeira introdução, uma segunda, mas me dou o luxo aqui de fazer a segunda introdução, porque eu acho muito importante que a gente cave fundo nessas primeiras reflexões para introduzir bem fundo lá, entende? Do que nós estamos tratando, afinal? Qual é a importância disso? Afirmo, em primeiro lugar, o seguinte, que Jesus seguramente foi o homem mais feliz que viveu nessa terra. Como assim? Como é que ele pode ter sido o homem mais feliz? Foi feliz não porque não experimentou adversidades. Ao contrário, apesar delas e da dura missão que lhe estava reservada, permaneceu feliz o tempo todo. E não podemos dizer que ele não foi de todas maneiras, criticado, escorraçado, desacreditado, zoado, etc, etc. Só se desesperou no momento em que ficou só na cruz, quando o Espírito do Pai não pôde permanecer com ele, Jesus. No momento em que se consumou o sacrifício do Cordeiro perfeito, isto é, a remissão dos nossos pecados. O único momento em que ele não conseguiu segurar a sua felicidade permanente dentro dele, tal a comunhão que ele tinha com o Pai. Né? Algo para a gente pensar, o quanto a gente valoriza estarmos em perfeita paz e sintonia com o Espírito de Deus que está em nós. O quanto isso é importante, básico, para sermos felizes. Não? E porque sabia que seus seguidores também experimentariam aflições, quis e forneceu, bem no início do seu ministério, a fórmula de sermos felizes, independente das circunstâncias. Eu acho isso impressionante. Bem no início do seu ministério.
O que é que eu vou dizer para os meus seguidores para que eles tenham atração, sintam desde logo uma alegria que ainda não conhecem, vão conhecer, pelo fato de fazer o que eu determinar para eles. Nessa fórmula, há bases de proteção para as mentes das pessoas, bases de proteção para as mentes, para que possam manter equilibradas e saudáveis as suas emoções. Muito interessante isso. Perguntemos-nos, por que a humanidade tem adoecido emocionalmente se a medicina, psiquiatria e a psicologia têm evoluído tanto? Uma pergunta. A humanidade tem aprofundado suas ansiedades porque simplesmente não tomou conhecimento da eficácia desses códigos da felicidade, que são as bem-aventuranças. Procurando solução na indústria farmacológica, entupindo-se com medicamentos psiquiátricos que poderiam ser evitados ou minimizados se vivenciassem o que Jesus propôs no Sermão do Monte. Não obstante a fórmula para ser feliz, contida nesses enunciados das bem-aventuranças proposta por Jesus, constituir um tratamento preventivo para manter as mentes sadias, com bases fortes em princípios espirituais, é no mínimo curioso que também as próprias instituições cristãs não virem reiterando-as para os seguidores de Cristo. Eis que determinantes para o desempenho da vida dos cidadãos do reino. Olhe para trás, olhe no seu retrovisor e procure identificar quantas vezes você ouviu sobre essas reflexões das bem-aventuranças. Olhe no retrovisor e procure identificar o quanto isso está presente na sua vida, na lembrança desses conceitos. Não quero fazer aqui uma crítica, eu quero fazer uma constatação só. Então, eu fiz essa constatação em mim mesmo e eu não identifiquei, entende? O hábito de se voltar a esse assunto e trazer a consideração da igreja, entende? A aferição disso, como estamos nessa vivência. Né? Sabe-se que a adoção desses códigos da felicidade pressupõe uma retomada do ponto de rompimento que houve no Éden, que nos exige uma tomada de decisão radical, isto é, abrir mão da soberania das próprias vontades e voltar-se para o que Deus nos propõe. Às vezes podemos estar orando e pedindo para Deus coisas. Acho que se nós pudéssemos escutar eles assim, por que você não toma uma decisão e pede para mim abençoar essa decisão? Mas tome a decisão antes. Há coisas que Deus não pode fazer por nós. E uma decisão é o resultado do nosso livre-arbítrio. Precisamos refletir sobre isso. Há momentos em que cabe a nós tomar decisões. E Deus vai abençoá-lo. Sem as decisões, Deus vai assim, meu filho, tome a decisão. O que você quer? Diga o que você não pode fazer. Eu vou te ajudar, mas tome a decisão. Por trás da nossa adoção, ou melhor, por trás da não adoção delas em nossas vidas, pode estar havendo, sublinhei, sua substituição por um mero contentamento de atitudes religiosas, representadas, por exemplo, por participação em encontros, ou meros devocionais, ou em outras manifestações, todavia, sem um efetivo comprometimento, sobretudo, sem levar cativos os pensamentos e os propósitos da vontade do Senhor. Se eu exagerei, me perdoem, Senhor, mas estou falando teoricamente aqui, não estou apontando. Se eu tenho que apontar um dedo, é para mim mesmo, porque eu tenho me perguntado sobre isso.
Eu tenho me perguntado sobre isso. Estou substituindo algo? Estou me acomodando em alguma coisa que não me incomoda? É uma pergunta. A implementação dos princípios e atitudes contidas nas primeiras 7 bem-aventuranças nos levará inevitavelmente a sermos perseguidos, como já vimos na sinopse inicial. Literalmente, ou de variadas formas, como claramente previsto na 8ª bem-aventurança. E isso só se torna aceitável pelo nosso eu quando ele cede o seu trono para o Senhor. Pergunta: estamos sofrendo as suas perseguições? Há um tipo de perseguição na tua vida, por quem quer que seja? Certifiquemos-nos do que isso significa. Em especial do quanto vem revelado nisso a nossa autenticidade ou não como cristãos. Então, antes de apreciar o que vamos tratar sobre esse assunto nos próximos encontros, perguntemos-nos o que realmente sabemos ou temos levado em consideração sobre esses códigos da felicidade. Façamos uma aferição disso, o quanto isso está presente, o quanto eu estou refletindo e implementando isso, ou deixando que o Espírito Santo implemente em mim. Lembrando sempre, eu preciso tomar a decisão de querer isso. Então o Espírito Santo nos abençoará e nos capacitará. A decisão é nossa. Levemos seriamente em consideração como o nosso eu pode ser um inimigo íntimo, que precisa deixar ser domado pelo Senhor. Você já viu alguém domar um cavalo? Um dia desse eu vi um vídeo de um vaqueiro, e ele levou uns bons 20 minutos, 30 minutos, onde ele pegou um cavalo selvagem que nunca tinha sido laçado, muito menos, digamos, dominado. E este cavaleiro, com o laço, foi levando, conduzindo esse cavalo selvagem, até o momento em que esse cavalo começou a trotear, diferente, dando passos que ele não conhecia, e parece que, de repente, passando a ter até uma certa satisfação no novo compasso que o vaqueiro estava lhe dando. E, finalmente, o vaqueiro saltou sobre o lombo do bicho e, naturalmente, que houve aquele normal corcoviamento, né? Mas, enfim, de repente, ele se acomodou e seguiu dando os passos que o vaqueiro estava ensejando para ele. O resultado, de selvagem a domado. Acho que todos nós somos inicialmente selvagens, não querendo ser domados, mas quando somos domados pelo Senhor, controlados pelo Senhor, passamos a perceber que andar com o Senhor é bem melhor do que andar sozinho. Há outros passos, há outros caminhos melhores do que aqueles que nós estamos trilhando. Pergunta: realmente somos já domados pelo Senhor? Temos prazer nisso? Milhões de pessoas, inclusive cristãos, têm adoecido emocionalmente. Por quê? Porque não têm esvaziado os seus egos soberanos. Os egos, não precisaria dizer, mas vou dizer, não se esvaziam com facilidade, sabemos disso. Precisam ser controlados com base em princípios permanentemente lembrados, considerados e adotados em cada circunstância. E aqui nós estamos falando exatamente das bem-aventuranças, os princípios para sermos felizes. As emoções, por serem inconsistentes, necessitam dos princípios da palavra de Deus para serem devidamente canalizados. Ao decorarmos versículos bíblicos, não o fazemos apenas por mera religiosidade, mas como algo fundamental, essencial, para que eles nos lembrem a cada momento de como que Deus quer que nós devemos proceder em toda e qualquer circunstância. E não nos deixar guiar pelas emoções. Porque essas aqui vão nos levar
para outros caminhos que não são os do Senhor. A emoção precisa do eu domado, ou esvaziado diante de Deus, pois representa a consciência crítica e a capacidade de escolha para ser gerida e ou controlada. A emoção será sempre semelhante a uma árvore com um caule fininho, agitada por qualquer vento, mas poderá se manter firme se escorada por pilares de princípios bem definidos e esposados. Precisamos treinar o nosso eu para primeiro nos enxergar como realmente somos, nem mais, nem menos, para nos considerarmos ou não, enfim, não pensar de si além do que convém, conforme está lá exortado em Romanos 12, versículo 3. Não pensar de si além do que convém. Isso é um desafio que nós não conseguiremos alcançar sem a atuação do Espírito Santo, sem a lembrança permanentemente dos princípios da palavra do Senhor. Sem nosso eu domado pelo Senhor, não conheceremos os trotes, os passos e a cadência que passaremos a adotar enquanto estivermos trilhando pelo caminho com aquele que é o caminho. O novo trote ou cadência não nos fará sentir saudades do tempo em que éramos soberanos, mas errantes pelas pradarias da vida. A adoção do slogan de João Batista, importa que ele cresça e eu diminua, ajudará a nos enxergar como somos e como estamos, nos direcionando para as atitudes por Cristo esperadas. Não sem razão que a primeira bem-aventurança proposta por Jesus tem a ver com humildade, ou seja, o eu domado, pois quem vier a praticar esse primeiro código da felicidade deixará de ser uma pessoa insípida, que passa desapercebida de outras pessoas com quem convive, mas irá se tornar o sal da terra para causar sede por Deus e dar sabor à própria vida e à dos outros, encantando e influenciando a tantos, mas para a glória do Senhor, não para a própria glória. Ai de nós, se não fizermos isso. Mais do que isso, brilhará como lua, corretamente posicionada diante do Senhor, e assim alumiará a luz com a luz divina o que estiver ao redor de sua vida. Isso atenderá à conclamação do Senhor. Brilhe a vossa luz, brilhe diante dos homens. Em realidade, não é a luz própria, mas a refletida do Senhor, tal como sol e lua. Né? A lua não tem luz própria. A luz que ela tem vem do sol. Assim deve ser na nossa vida. Né? Então, olha só, apareçamos, não para sermos aplaudidos, mas para enaltecer aquele que merece toda a glória, da onde vem a luz, para as nossas vidas. Né? Comecemos nossas reflexões nos dispondo a esvaziarmos o nosso eu e olharmos mais para o que ele pode fazer ao nosso redor, em conformidade com os planos que Deus tem para cada um de nós e efetivamente os tem. Nós acreditamos nisso, portanto, para implementá-los, precisamos levar em consideração todas essas realidades contempladas aqui nas bem-aventuranças. Achei fundamental que nós estivéssemos fazendo inicialmente essas considerações para entendermos e agarrarmos isso com todo o coração e vontade, interesse, enfim, de dominar este assunto, de tê-los presentes diariamente em nossas vidas, porque isso certamente fará diferença, e essa é a minha oração por mim e por vocês, para que valorizemos isso que Jesus trouxe para nós já no início do seu ministério, que ele sabia que nós íamos precisar disso para podermos implementar as realidades, as proposições que ele estava nos trazendo. Isso é tão vivo, tão atual como foi no primeiro momento do ministério de Jesus.
Ainda temos alguns momentos, então vamos adentrar na primeira bem-aventurança. Respire em fundo aí, foi um purpuri, né, de todas essas realidades iniciais, mas eram importantes. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já vimos quem é o humilde de espírito, né? Ela é a chave. A primeira bem-aventurança é a chave das demais bem-aventuranças. E já vamos ver por quê. Essa primeira é a chave para a implementação das demais. Todas as demais bem-aventuranças resultam da primeira. Se não resolvermos essa primeira, não haverá possibilidade de estarmos implementando as outras. Por quê? Porque essa primeira implica no esvaziamento, como vimos no nosso eu. Ele precisa estar domado. As demais apontam sempre para uma plenitude. Esta primeira é um esvaziamento. Esvaziamento, plenitude. Alfa e ômega. Principal característica das bem-aventuranças. No céu não há quem não seja humilde de espírito. A própria bem-aventurança diz isso. Porque é deles o reino dos céus. Então lá não há quem não seja humilde. A humildade de espírito é a principal, então, característica das bem-aventuranças. Desculpa que eu tenho um erro aqui de grafia aqui. Na realidade, ela é a tocadora das demais. Era o que eu queria dizer aqui, né? Toca as demais. Dela depende todas as outras bem-aventuranças, pois é só pela capacitação, o poder do Espírito Santo, que poderemos implementá-las. Esse esvaziamento e essa plenitude da tomada do nosso ser pelo Espírito Santo é que vai permitir que nós possamos vivenciar as demais bem-aventuranças. Esta é uma afirmação muito importante e essencial para entendermos como podemos vivenciar as demais. Afinal, quem são os humildes de espírito? São aqueles que já se confrontaram com Deus e o conheceram. Já se enxergaram como são. Nós já nos pegamos orando para o Senhor, pedindo que Ele revele em nós coisas que nós ainda não conhecemos? É importante pedir que Deus revele. Há coisas que, às vezes, a gente não quer reconhecer e o Espírito Santo faz isso também. Já tiveram a convicção do pecado, confessaram os seus pecados, receberam a Cristo como seu Salvador e Senhor. Esses são os humildes. Deixaram de ser jactanciosos, não se baseiam mais nas suas próprias habilidades ou capacitação de ação. Nós podemos ter nascido com algumas habilidades impressionantes para a vida, mas eles não têm nada a ver com o dom do Espírito Santo, entende? Ajuda, sim, é uma base? Mas o que nós precisamos realmente para não sermos jactanciosos é reconhecer que todo dom que Deus nos concede vem dele, portanto, a glória tem que ser para ele, não para nós. Né? Tomar a posição de servos. Sabem que não podem escalar o monte sozinhos. Precisam de um guia. A vida é subir um monte. Você vai escalando, vai passar. O caminho é só conhecido pelo Senhor. E é com ele, como guia, é que nos dá segurança de atravessar todas as dificuldades. Sabem que precisam de Deus para conduzir suas vidas. Sabem que precisam do Espírito Santo para capacitá-los. São todas afirmações que precisam estar muito presentes na nossa mente para que o nosso eu, ainda, apesar de domado, não está morto, né? Está vivo e se deixar ele sozinho, ele volta a querer ser selvagem, né? Ou seja, ser soberano, fazer o que dá na sua telha, né? Os humildes espíritos sabem também que não podem merecer o céu por si. A misericórdia de Deus é a causa de não serem consumidos. Nada podem fazer por si mesmos, ao contrário da autoconfiança que o sistema do mundo preconiza. Irmãos, eu estou colocando aqui alguns conceitos básicos, porque é de se esperar que algumas pessoas que não estão acostumadas
com os conceitos cristãos, quando vão ver isso que está gravado, esses conceitos são importantes para eles entenderem do que nós estamos falando. E Deus, naturalmente, vai, através dessas frases fundamentais, básicas, trabalhar na mente dessas pessoas que estão com outro conceito de vida. Daí porque, para nós que estamos já, digamos, inseridos no contexto da Igreja de Cristo, essas coisas poderiam ser dispensáveis, mas para efeito didáticos, pedagógicos, eu entendi de que precisamos colocar isso aqui, né? Quer ensinar os filhos, e aqui já tem, então, um roteiro do que os nossos filhos precisam entender, né? Por exemplo, o que não é ser humilde de espírito? Não é ser tímido, não é ser coitadinho, ser fraco, acovardado, modesto, encolhido, não sei, peça para outro, eu não sou capaz. Esse tipo de frase não tem nada a ver com humildade, né? Humilde, Paulo era humilde. Paulo era humilde. Havia alguém mais humilde do que ele em termos de reconhecer que a capacidade dele vinha do Espírito Santo. E, no entanto, ele era corajoso, ele era audacioso, né? Ele ia em frente, tinha convicções. Por quê? Pela capacitação do Espírito, porque aquela empáfia dele antes de ser convertido a Cristo, que ele era todo corajoso, era na base da força do braço dele. Essas diferenças são importantes para que a gente possa entender o que é o conceito do mundo de humilde e o que é o conceito de humilde no padrão de Deus, né? Não é nada disso aqui. A modéstia natural, por exemplo, não é sinônimo de humildade de espírito. A modéstia natural pode esconder um complexo de inferioridade e até de superioridade. Pessoas podem nascer modestas sem jamais adquirirem a qualidade essencial da humildade de espírito. Os defeitos dos temperamentos podem ser eliminados pela humildade do espírito. Os defeitos dos temperamentos. Você já estudou os temperamentos? Se conhece quais são os temperamentos? Os 4 básicos, como é que eles se formam? Os aspectos positivos, negativos? Como é que você pode enfrentar os negativos e reduzi-los, minimizá-los ou eliminá-los até e tornar isso tudo algo positivo? Apóstolo Paulo, tinha por temperamento predominante, ele era colérico. E o colérico é uma pessoa insensível dos seus aspectos negativos. Pode ser eliminado? Pode. De que maneira? Pela atuação do Espírito Santo. Paulo transformou tudo que era negativo, eliminou, e aquilo que ele era voluntarioso, ele usou tudo para a obra do Senhor. Portanto, temperamentos são... Você não muda o temperamento, mas minimiza os aspectos negativos e enfatiza os positivos mediante a atuação do Espírito Santo que nós deixarmos ele fazer em nós. Os defeitos dos temperamentos podem, então, ser eliminados, né, pela humildade, né? Há quem nasça jactancioso, eu sei, e se transforma. É o caso de Paulo, tá? Passando a confiar tão somente na força do Senhor. Devemos nos aferir para ver o quanto nós estamos inseridos nesse contexto. Como está o nosso interior? A nossa jactância, ou ela já foi eliminada? O quanto nós sabemos que dependemos do Senhor, ou não, né? Existe a pseudo-humildade também. Eu não sou nada, eu não sou capaz. Peça para o outro orar, peça para o outro fazer. Nada disso. Isso aqui não existe no contexto da cabeça de uma pessoa que foi convertida ao Senhor e tem consciência do que o Espírito Santo pode fazer. Eu não posso, mas Deus pode, tá? Geralmente um tímido não faz ou não aceita fazer algo para não correr o risco de causar má impressão. O que é isso? Orgulho. Prefere dizer, fulano é mais capaz. Dá uma olhadinha no seu coração, vê se tem algum sinal desse tipo de coisa. Se tiver, corrija, simplesmente. Vá em frente.
deixa, erradique isso, tira fora, entende? Não é própria, né, de quem é um seguidor do Senhor, porque o Senhor capacita a mudar tudo isso aqui. Não precisamos ficar nessa forma de agir, né? Ser humilde não pressupõe a supressão da personalidade. A adoção da característica da humildade de espírito mantém a personalidade, porém domada, rendida ao Senhor. O cavalo selvagem não perde a sua habilidade, ele apenas deixa que ela seja canalizada do modo adequado. É isso que nós precisamos. Paulo continuou sendo ousado e eloquente, mas domado, controlado, dominado pelo Senhor, com a plena vontade dele, com a decisão dele. Decisão. Preocupação com a aparência, com a impressão. O humilde não se preocupa demasiadamente com a aparência ou com a impressão que está causando. A humildade está sempre querendo impressionar os outros, mas com a pessoa de Cristo, por isso sempre transmitirá a impressão certa. Impressionar os outros com a pessoa de Cristo. Então estará sempre transmitindo a impressão certa. Não rivalizando com a glória do Senhor. Que Deus nos livre disso, né? De estarmos rivalizando, né? Alguns exemplos de humildade. Isaías olhou para o Senhor e disse: ai, 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 ai de mim, se viu como era, viu o seu coração, e fez essa exclamação. Os apóstolos pediram humildemente: aumenta-nos a fé. Tiveram consciência que precisavam de uma fé que só o Senhor poderia alimentá-los. João Batista afirmou: importa que ele cresça e eu diminua. Paulo exclamou: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Jesus declarou: nada posso fazer por mim mesmo, porquanto dependo inteiramente do Pai. Mais do que isso não precisa ser dito. Aqui tem uma porção de pedras basilares, entende? Que podem e devem estar sempre direcionando a nossa vida, né? Exemplos de humildade. Uma forma para avaliação. Sou humilde? Imaginando-me na presença de Deus. Coloque-se um dia na presença de Deus. Projete o futuro, mas traga para o presente. Qual seria a minha reação se Deus estivesse na minha presença? Eu o visse. Eu posso vê-lo com a fé. Como é que eu me sinto? Será que eu exclamaria assim também? Ai de mim? Ou qualquer uma dessas outras situações? Qual seria a minha reação? Como é que costumo pensar sobre isso? É válido pensar sobre isso? Os humanos são os únicos capazes de ter imaginação, de projetar alguma coisa, imaginar algo. Precisamos usar a imaginação no bom sentido. Ela nos ajuda também a nos enxergar e a enxergar Deus como Ele é. Qual é a minha principal preocupação? É agradar a Deus ou causar boa impressão nos outros? Como é que nós estamos nisso? O que eu tenho dito sobre mim para os outros? Como está a minha dependência de Deus? Não seria bom se nós tivéssemos um espaço longo para conversarmos, trocarmos ideias sobre isso aqui, as impressões de cada um de nós, né? Onde podemos aprender uns dos outros. Mas as perguntas estão aí, entende? E podemos fazê-las individualmente. E se você quiser escolher alguém para dizer assim, me ajude a me aferir, me ajude a me enxergar, seria bom. É um bom teste de humildade também, né? Se expor a isso, né? Conclusão. Então, estamos encerrando, irmãos. Ser humilde de espírito é compreender que nada somos, que nada temos, que Deus não tenha nos dado e que dependemos da sua misericórdia e graça. Lembrando, o que é que o Senhor disse?
Disse ele: habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos contritos. Maravilhosa afirmação de Deus, não? O que o Senhor espera? Que os seus filhos manifestem suas vidas aqui e agora. O quê? O fruto do Espírito. Virtudes indispensáveis para aqueles que herdam o reino dos céus. Que a implementação das bem-aventuranças serve como canal para a manifestação do fruto do Espírito. Para finalizar isso, eu quero fazer essa junção, entende? Entre as bem-aventuranças e o fruto do Espírito. Dissemos todo o tempo aqui, para que nós possamos vivenciar as bem-aventuranças, é só pela atuação do Espírito Santo em nós, pela nossa submissão, pela nossa decisão de querermos fazer isso, então Deus nos abençoará e nos capacitará a fazer isso. Observem que o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, bondade, misericórdia, etc., etc., somente é possível que haja essas manifestações quando estamos entregues ao Espírito Santo, subordinados ao Espírito Santo. Então, todas essas 9 qualidades, que são o fruto dele, haverá manifestação na nossa vida. Em qualquer dessas situações, o denominador comum aqui é o Espírito Santo, que é o nosso hóspede, permanente, e que foi enviado por Jesus para ser o nosso conselheiro, o nosso aquele que vai nos lembrar de tudo o que nos foi ensinado, é aquele que nos ensina a orar como convém, é aquele, portanto, que faz uma aferição das nossas orações e só pode levar à presença do Pai, através de Jesus, se estiver combinando com a vontade do Pai. É ele que faz essa aferição. É impressionante o ministério do Espírito Santo em nós. Nós precisamos levar em consideração que há alguém especial em nós, um super ser capaz de fazer qualquer coisa, inclusive os impossíveis para nós, que para ele, para Deus, tudo é possível. Chegamos ao fim, então, dessa primeira introdução, as bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança, e domingo que vem seguimos, então, com as demais. Que Deus possa abençoar cada um de nós, para que realmente incorporemos tudo isso na prática da nossa vida. Deus os abençoe. Amém.